para a próxima geração se inspirar. Mas o Felipe resolveu fazer muito mais. O nosso convidado de hoje, ele vai falar um pouco das ideias, de como tirar os papéis das ideias para fazer a diferença. E hoje a gente chamou o Felipe Silva, ele é redator, já participou de algumas agências como a TBWA, como a África, como a Staff do Rio de Janeiro, e hoje, atualmente, ele está na Young Rubicon. O Felipe também ele é professor na Miami Ed School e fundador de 2 projetos que a gente vai falar bastante aqui hoje, que são o Escola Rua e o projeto Eu Livro. Isso aí, seja bem-vindo, Felipe. Seja bem-vindo à nossa conversa. Queria primeiro falar com a galera do YouTube. Mandem as perguntas de vocês para o Felipe, que a gente vai mandando aqui para ele e a gente vai fazer essa conversa ficar bem legal hoje. E, então, Felipe, você gostaria de se apresentar, assim, com as suas próprias palavras, falar de algum projeto aí que a gente, de repente, não falou? Não, acho que está tudo bem contemplado aí. Só sou o Felipe Silva, e é isso. Sou lá de Niterói, pai do Murilo, marido da Yanata, e é isso. Vamos nessa, vamos seguir em frente nessa conversa. E obrigado pelo convite, cara. Só agradeço pelo convite, Cássio aí, que ativou a conversa. Pô, obrigado, valeu pelo convite. Espero corresponder. Pô, com certeza, cara. Pra gente é um privilégio estar com você hoje aqui à noite, participando do nosso painel. Felipe, mas iniciando a nossa conversa de hoje, como que foi o seu começo de carreira na publicidade e quais os caminhos que você trilhou até chegar aonde está hoje? Como foi para você todo esse processo? Vixe, rapaz, eu falei que eu dou respostas longas e daí você me faz uma pergunta que a resposta é longa. Mas olha, cara, vou tentar encurtar essa resposta assim, para o que eu acho que é importante aqui para nossa conversa. Meu caminho minha história na publicidade ela não é nada glamourosa, assim. Nunca sonhei em ser publicitário ou vi um comercial quando era criança e sonhei em ser publicitário. Não. Na verdade, eu fui para publicidade meio por acidente, assim. Na verdade, eu estudei escola pública minha vida inteira. Eu sou de Niterói, no Rio de Janeiro, né? De um lugar chamado Santo Inácio, Morro de Santo Inácio. É um morrão lá no Niterói, uma região, não vou dizer que é uma região mais pobre assim, de Niterói, mas é que Niterói, Rio de Janeiro é meio entremeado por favelas, então é difícil você falar qual região, né? Mas, cara, eu estudei em escola pública minha vida inteira, assim, eu nem sabia o que era publicidade, na verdade. E em algum momento eu terminei o 2º grau com 17 anos e só fui entrar na faculdade com 21 anos, assim. Eu demorei um tempo. Trabalhei de algumas coisas antes de ser publicitário. E em algum momento eu vi que eu tinha que entrar na faculdade. Eu vi, não, na verdade, isso aí vem muito da minha mãe, que falava muito que eu precisava estudar, assim. Então, da família da minha mãe, assim, da minha família, eu sou a primeira pessoa que se formou numa universidade. Então, ela falava que eu precisava estudar, e em algum momento eu fiquei ali naquele período entre se formar no ensino médio e trabalhar, e não ter muito emprego. E eu trabalhei algumas coisas, eu trabalhei fui hold de uma banda que tocava meio que em festas, assim, de casamento e tal, as festas eram uma parte muito engraçada, a banda era legal. Eu tinha uma banda também que tocava, e eu trabalhava de auxiliar de serviços gerais no hospital, em um hospital da Polícia Militar de Niterói. Auxiliar de serviços gerais é faxineiro mesmo, tá, gente? Para quem não sabe, é faxineiro. E aí, cara, nesse meio termo, assim, também, muito por conta da minha mãe, assim, que começava a falar que eu precisava estudar, precisava procurar uma faculdade. Eu fui procurar a faculdade e eu escolhi publicidade completamente no acaso. Eu ganhei um guia do estudante, tem guia do estudante aí pro lado de vocês que tem, né? Eu ganhei o guia do estudante, olhei todas as profissões que tinha ali, todas as faculdades que tinha, e aí vi 3 faculdades que eu me interessei, era jornalismo, turismo, eu não lembro uma outra. Aí eu tentei turismo na UF, no vestibular, e não passei, e aí depois eu tentei jornalismo na Estácio, fui fazer uma prova para conseguir uma bolsa de estudo na Estácio do Rio para fazer jornalismo, e daí entrei para fazer jornalismo. Acabei na publicidade, para resumir, acabei na publicidade porque todos os meus amigos da faculdade, a maioria ia fazer publicidade, aí eu escolhi publicidade, que entrava jornalismo e publicidade junto, depois você escolhia, né?
E depois virei redator porque, cara, olhei todas as profissões, para atendimento, precisava saber falar inglês, precisava ser meio articulado e tal, e eu não era. E aí eu resolvi ser criativo, porque eu achava que era uma coisa mais fácil. Mas para ser diretor de arte precisava ter um computador e saber mexer em programas, e eu não tinha computador. Então eu falei, vou ser redator. E aí foi meio que por exclusão, assim. E meu começo na profissão, cara, eu demorei muito tempo para estagiar, porque, enfim, eu tinha que trabalhar e pagar a faculdade, assim, minha mãe me ajudava muito. Então eu demorei muito tempo para arrumar estágios. Naquela época que eu comecei, os estágios eram meio que estágios não remunerados, assim, não pagavam nada. Então você tinha que ir estagiar de graça, e eu não conseguia estagiar de graça. Então eu comecei a estagiar meio que no último semestre, assim, da faculdade, e eu entrei através de concursos, cara, que na época tinha muitos concursos no Rio para estudante. Então você fazia os concursos que te davam uma vaga de estágio. Então foi assim que eu fui estagiar na Casa da Criação no Rio, foi assim que eu ganhei estágio na Santa Clara, aqui em São Paulo, na primeira vez que vim em São Paulo para estagiar em 2007. E aí eu entrei meio que por concursos, assim. Então, e eu trabalhei muito pouco no Rio. Eu trabalhei, no total do meu trabalho no Rio de Janeiro, foram 8 meses, assim, com publicidade. Porque eu logo arrumei um emprego, eu tinha vindo de São Paulo estagiar, eu resolvi voltar para São Paulo, então vim para cá em 2008. Me formei em 2007 e vim para cá em 2008. Então, basicamente, minha vida publicitária é em São Paulo, não é no Rio. E trabalhei em uma agência muito pequena, de 5 pessoas aqui durante os 2 anos, que era staff, que era do Rio, eu trabalhava lá, mudei para cá quando a staff abriu aqui. Fiquei lá por um tempo, por esses 2 anos, 2008 a 2010. De 2010 eu mudei para Mood na época. Era uma agência média, independente, tinha acabado de lançar a cerveja Devassa, então estava em crescimento e tal. E aí eu mudei para Mood, a Mood vendeu para o TBWA e virou o Mood TBWA. Eu trabalhei lá por 5 anos, fui diretor de criação lá. Aí depois eu mudei para África, fiquei um tempão, e agora estou na Yang já há um tempo. Acho que é mais ou menos isso. Fui rápido, hein? Que massa, cara, massa a tua história. Ela é um pouco parecida, assim, com o geral, assim, que entra em propaganda, né, cara? Em publicidade, entra assim do nada e acaba se apaixonando pela profissão, né? Felipe, mas falando um pouco mais sobre propaganda, assim, o seu começo e tal, você chegou a sofrer algum tipo de preconceito, né? Que o mote na nossa conversa vai ser sobre fichas pretas tal, mas e você chegou a sofrer algum tipo de preconceito do mercado pela cor, algum tipo? Cara, essa pergunta talvez a gente vá. Para eu responder essa pergunta, eu vou ter que passar para uma outra questão. Assim, quando eu comecei em publicidade e quando, de novo, eu era um jovem criado, sempre fui criado ali, a escola pública que eu estudava sempre foi próximo da casa, sempre fui criado ali naquele mundo pequeno que era o meu bairro, ou não era nem bairro, mas assim, lá o morro que eu morava. E então, cara, quando eu entrei na publicidade, na verdade, aí eu falo muito, essa faculdade serviu muito para criar um senso crítico em mim, assim, eu não tinha senso crítico nenhum, eu entrei na faculdade mesmo sem ter esse conhecimento. Então, quando eu entro na publicidade, na real, para ser bem sincero, eu não tinha esse senso crítico sobre a questão da cor, assim. Eu sempre achava que as questões eram muito mais por eu ser pobre do que por eu ser negro, entendeu? Então, eu era meio ignorante nesse assunto mesmo. Eu não tinha uma consciência racial muito grande que eu fui ter muito tarde. Então, eu já entrei na faculdade, na publicidade tarde. Né? Você imagina que eu entrei em agência de estagiário com 26 anos, que é tarde não, né? A gente fala tarde hoje, mas tarde para os padrões. Com 26 anos, 27 anos, foi quando eu entrei para estagiar, entendeu? A galera entra com 19, com 20, assim. Então, as questões que eu enfrentava e as questões que eu fui passando, por exemplo, eu demorei muito tempo para conseguir uma vaga em São Paulo, numa agência legal, como eu consegui na Mood, porque eu lembro que eu fui em mais de 80 pessoas, cara, mostrar o portfólio, assim. Fui mais de uma vez em várias agências, assim. Fui em todas as agências, grandes, médias, mostrei muito portfólio, muito portfólio. Então sempre tinha uma vaga, mas era coisa de puta, mas você vem, mas tem que ser de graça no começo, tem que trabalhar um estágio não remunerado no começo. Não, você tem que trabalhar assim. Eu me ofereci uma grana que não dava para eu me manter em São Paulo, porque eu já tinha que pagar aluguel e tal. Então eu enfrentei essas dificuldades, até das pessoas me receberem mal, por exemplo, de mostrar portfólio e ser mal recebido, do cara ser bem escroto comigo assim.
mas eu nunca liguei ao fato de que era por eu ser negro, porque eu não tinha essa consciência racial. Hoje, talvez eu olhe para trás e, e questione se algum daqueles fatos foi por eu ser negro, mas como eu não tinha essa consciência racial, eu demorei muito para ter, e aí eu não sei te dizer exatamente se eu passei por esse fato. Mas, por exemplo, e quando eu obtive essa consciência racial, eu já era um redator sênior, assim, entendeu? Então já é um lugar, né? A cadeira que eu ocupo hoje já é um lugar mais difícil das pessoas me confrontarem com esse tipo de. Até porque eu sou meio desbocado, né? Então, as pessoas me confrontarem com esse tipo de racismo, sabe? Porque apesar de ter uma estrutura muito. De a gente ter um país muito racista, né? Esse racismo dentro de empresas sempre acontece muito de cima para baixo, né? Então, quanto mais baixo você está ali na pirâmide, e os negros estão muito na base da pirâmide, mais esse aspecto racista vem. Como eu estou numa cadeira hoje, é um pouco mais privilegiado, já é mais difícil de ter diretamente um caso de racismo contra mim, sabe? Então, eu não sei te dizer exatamente assim. Eu olho para trás e vejo vários casos e penso assim, puta, cara, isso eu tenho certeza que é porque eu era preto e não porque eu era pobre, sabe? Não só porque eu era pobre. Então, eu me pego nessa dúvida, assim, de verdade. Então, não tinha essa consciência racial no começo. Talvez se tivesse, nem teria seguido na profissão, nem teria ficado aqui 2 anos e meio em São Paulo tentando entrar numa grande agência, se eu tivesse essa consciência racial, sabe? Bom, como publicitário, então você trabalhou com empresas muito legais e bem grandes, né? Algumas delas foram a Natura, Santander, Devassa, Itaipava, Honda, Mitsubishi, Vivo e várias outras. E eu queria saber mais ou menos como é que é o teu processo de criação. Você poderia contar uma história de alguma dessas campanhas assim que te marcou e como é que foi esse processo para chegar até a ideia e o produto final? Cara, é engraçado isso, porque o meu processo de criação ele foi mudando ao longo do tempo, e isso tem a ver com uma conversa racializada e, e de classe. Porque quando eu entrei em agência, e muito por conta desse meu desconhecimento, eu achava que eu tinha que pensar e que eu tinha que criar como os caras das agências criavam, entendeu? Então eu achava que eu tinha que criar como eles, que eu tinha que pensar como eles. Então, por muito tempo da minha história de propaganda, eu fui pensando com essa influência do pensamento branco e americanizado, ou pensamento branco europeu, vamos dizer, da propaganda brasileira, que eu fui pensando com essa cabeça porque eu achava que aquilo ali era o certo, entendeu? Que as minhas origens, as minhas influências, o meu pensamento, as minhas referências não serviam para publicidade. Então, por muito tempo, o meu método de criação foi o método de criação das agências, que sempre foram dos brancos, o método de criação que é ensinado e tal. Depois, mais tarde, quando eu começo a tomar já mais essa consciência racial e de estudar mais e de ler mais coisa, eu comecei a perceber que eu tinha uma coisa que ninguém ali naquele lugar tinha, sabe? Então, quando eu começo a me entender assim, como homem negro no Brasil, e como homem negro que vem de uma origem muito pobre, eu comecei a perceber que, cara, se eu pensar com as minhas origens, se eu pensar com o meu jeito, se eu pensar com as minhas referências, eu tenho algo aqui que esses caras não têm, sabe? E eu acho que é aí que eu chego no método criativo que eu tenho hoje, que é um método criativo mais é difícil falar método, né, cara? Método parece uma coisa que é estipulada, mas assim, eu tento sempre trazer as minhas referências do meu jeito de escrever, do meu jeito de falar, e as minhas referências de lugares e situações e que as pessoas não têm, sabe? Então, referência mesmo de situações que eu vejo no dia a dia, das pessoas que eu conheço, do que elas falam, do que as pessoas que eu gosto muito de. Eu acho que é muito sobre observar pessoas, sabe? Em publicidade, assim, é muito o que as pessoas vivem, e eu falo muito disso, assim, cara, meus amigos lá de Niterói, cara, eles vivem várias cenas de filme publicitário por dia, sabe? Porque tudo que os caras falam, a piada que os caras fazem, o jeito que eles contam aquilo ali, eu imagino muito essas cenas nos filmes publicitários. Então eu vou pegando muito dessas coisas que ninguém tem, sabe? Eu vou pegando muito dessas fontes que não estão hoje não estão hoje nas grandes agências.
Então, assim, se eu tenho um método, talvez, o meu método é esse, é buscar em referência onde não está. Assim, eu sempre me questiono, acho que uma coisa que eu faço, assim, como método, eu sempre questiono se só eu poderia estar apresentando aquela ideia, assim, sabe? Cara, será que essa ideia poderia sair de outra mesa aqui na agência? Ou eu penso o contrário, assim, cara, beleza, tô com um job aqui, um briefing aqui, qual ideia que só pode sair da minha cadeira, sacou? Qual ideia que eu vou levar e que vai assustar os caras e que os caras não vão entender porque saiu dessa cadeira aqui e essa cadeira tem uma origem diferente. Então eu tento trazer e estudar e buscar mais essas referências, cara, do dia a dia. Eu gosto de coisa do dia a dia, eu gosto de coisa que as pessoas estão falando, eu gosto de coisa que as pessoas, de termo que as pessoas estão vivendo. Acho que a propaganda tem essa liberdade de poder não escrever ou não falar, principalmente para redator, né? Você não precisa escrever ou falar, às vezes, você não precisa falar o português escrito, sabe? Você pode ir para uma coisa, o português falado, o português das ruas, sabe? A piada que as pessoas falam, o jeito que as pessoas estão colocando as coisas. Então eu tô muito puxando por esse lado. E você falou de campanha que eu mais gostei, cara. Eu tem um monte de campanha que eu gosto, assim, vocês podem ver lá no portfólio, um monte porque aqui tá no portfólio é o que eu gosto, né? Mas eu tô sempre numa vibe de gostar da última coisa, assim, que foi feita, sabe? Então tem uns filmes aí que a gente fez para Itaipava que não saíram ainda, que eu acho que é o que eu tô curtindo no momento. Tô louco para passar essa pandemia para sair, porque eu acho que tem muito disso, tem muito de coisas que eu ouvi, de piadas de pessoas que eu conheço, sabe? Eu tenho amigos que trabalham como garçom em festas, trabalham como. E é uma campanha muito sobre isso, assim. Então, pô, são piadas que eu acho que meus amigos vão ver e vão se identificar, sabe? Tipo, minha família vai ver e falar, pô, isso aí eu entendo, sabe que é legal. Então eu gosto disso, eu gosto de fazer propaganda que. Hoje eu gosto disso. Antigamente eu gostava de fazer propaganda que, ai, quero fazer um filme que pareça, um filme que vão ver lá em Cannes e na Europa e vão achar legal. Hoje eu penso em fazer, eu acho que a minha é fazer propaganda que os meus amigos possam me mandar no grupo do WhatsApp e falar, ó, isso aqui tá muito legal, hein? Então eu penso mais nisso. Que massa, cara. E é o que a gente sempre diz, né, cara? A gente tem que vender a ideia pra galera poder consumir, né? O nosso trampo tem muito disso. E falando um pouco mais sobre os seus projetos pessoais, Felipe, a gente acompanha aí algumas coisas que você faz, como o Escola Rua, que é um projeto que você está fazendo em São Paulo, e a gente queria saber um pouco como foi o processo da ideia do projeto e até a execução, assim, se pode falar um pouco mais para a galera. Eu já vi algumas coisas, né? Então não vou nem dar spoiler. Você falou de dois projetos para mim, né? O Eu Livro e a Escola Rua. Tudo isso nasce em 2016, quando meu filho nasceu. No dia que meu filho ia nascer, assim, minha esposa estava indo para o hospital, eu estava na agência. Daí meu filho ia nascer e eu escrevi um texto e postei no Facebook sobre o nascimento do meu filho. E era um texto que mais ou menos falava sobre a minha história e falava um pouco sobre isso, sobre esse meu lugar na propaganda que até então não tinha me dado conta. Eu tinha me dado conta, mas que as pessoas não sabiam. Então, enfim, por exemplo, eu vivi muito tempo de agência ouvindo piadinha sobre piadinha sobre o pobre, piadinha sobre o negro, piadinha sobre o cara da faxina, piadinha sobre sabe? Essas coisas de elitismo. E nesse texto eu dizia um pouco sobre isso. Eu falava, cara, eu sou esse cara da faxina que você tá fazendo piada. Esse texto viralizou muito, muito, muito na época. Muito, 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 muito. Foi uma loucura. E eu fui chamado para dar várias palestras a partir daí. Então, eu fui dar palestra em unidades de medida socioeducativa do governo, fui convidado para palestras em pré-vestibulares. Como é que fala? Pré-vestibular comunitário. Nessa ida às primeiras palestras, eu percebo que eu precisava levar, que eu queria levar alguma coisa, que eu tinha que levar alguma coisa que não dava para eu só chegar lá e falar. E aí eu lancei o Eu Livro, que eu captava livro, pedia as pessoas para mandarem doação de livro e levava nessas palestras e distribuía para os jovens que estavam em medida socioeducativa lá na FEBEM. Não é FEBEM que chama aqui em São Paulo, tem outro nome, não sei. Lá nessas unidades de medidas socioeducativas, os jovens que estavam no pré-vestibular comunitário. Então eu comecei a levar livro para essa galera. E eu consegui distribuir mais de 3 mil livros para essa galera.
Só que aí dessa conversa também nasce a vontade de fazer uma escola, de fazer um curso. Na verdade, eu tinha uma vontade de fazer um curso, porque eu começo a conversar com jovens que estavam no pré-vestibular e eles começam a falar que eles querem ser publicitários, eles não têm ideia de como é a profissão, de como precisa para ter um portfólio, não teria acesso às grandes faculdades de São Paulo, que são os lugares onde nascem os publicitários, e eu começo a pensar que precisava fazer uma coisa para ajudar essa galera, sacou? Aí eu falei, cara, eu preciso fazer alguma coisa. Eu pensei num curso de publicidade, alguma coisa que eu pudesse ensinar, que eu pudesse pegar a galera para ensinar. E aí, comentando isso na agência, o amigo meu, Vini, que é um amigo meu do Rio, da faculdade, fez faculdade comigo no Rio, tava trabalhando comigo na África, comenta essa história com o Vini, e o Vini fala, cara, tem dois amigos meus, o Luquinhas e o Pepa, que eles têm uma ideia de fazer uma escola. E daí a gente foi almoçar e os caras me contaram a ideia deles, que era fazer, cara, quer fazer uma manhã med school, só que de graça, pra galera que não pode pagar. E aí eu roubei essa ideia deles, cara. Foi meio que essa história da escola rua. Eu falei, cara, essa ideia é foda e eu vou fazer. E aí a gente ficou de fazer junto e tal, mas aí acabou não rolando, mas eu fiquei com essa ideia e meio que roubei essa ideia deles mesmo, da escola rua. E tentei fazer, na época eu tava na África, tentei fazer, mas não deu muito certo, tentei fazer fora, não deu muito certo. E quando eu vou para Yang, e aí encontro o Jeff Martins lá, que, porra, é um grande cara, é diretor de PR hoje na Yang, e o Jeff foi um cara que eu dei uma aula no Rio, num curso sobre negritude, no curso sobre, eu não lembro como é que chamava, representando, eu acho. Era um curso sobre representatividade na propaganda. Eu dei uma aula nesse curso a convite de um amigo meu, Fábio Maia, o Jeff era aluno, e eu falei da escola, porque na verdade eu comecei a falar que eu ia fazer essa escola antes de eu fazer, entendeu? Eu comecei a falar em todo canto que eu ia fazer a escola. Eu acredito que você sai falando que as pessoas que querem fazer vão chegando. Aí quando eu vou para Yang, eu encontro o Jeff, ele fala, cara, e a ideia da escola? Eu falei, então, tô precisando fazer. E a gente juntou uma galera na Yang, então, pô, o Jeff, o Rodrigão, pô, o Rodrigo Marcos, que é o coração da escola rua, o Edu Cirilo, Maiara Ribeiro, Thaís Gordon, Thaís Soares, toda essa galera eu considero os fundadores assim da escola rua. Cara, a galera fala que eu sou fundador, mas eu considero toda essa galera porque foi todo mundo que ajudou muito. Então a escola rua nasceu na Yang aí, a Yang pô, investiu na escola, foi legal, então a escola nasce na Yang nesse momento que eu encontro o ambiente propício, pô, o apoio do Pitangui, que é o VP de criação, apoio do Davi, que é o presidente, a agência conseguindo investir, porque a gente fez um curso na primeira escola rua presencial na Yang, foram 14 alunos, a gente trabalha com metas mínimas, o curso só começa com no mínimo 50% de mulheres, no mínimo 70% de negros, acho que é 70% de negros, e no mínimo 30% de LGBT. Então, se não tiver essas metas mínimas, não tem turma. Então, a gente começou com essa turma, foram 14 alunos, depois 2 alunos acabaram arrumando emprego e saindo no meio do curso, e ótimo. E a gente pagou uma bolsa de R$300 para eles estudarem, e a gente teve, porque a gente tinha aula, 10 sábados de aula, e eles tinham que ficar o dia inteiro lá, e tinham que se alimentar, e tinham que ter locomoção. Então a gente pagou uma bolsa para eles estudarem. E quem deu aula, o modelo é esse, quem dá aula é como a Miami, cara. São os caras que estão fazendo no mercado. Então eu peguei os profissionais da Yang, um monte de cara foda, para dar aula de criação para essa galera. Então a gente teve 10 sábados, montamos um portfólio. O 11º sábado foi o portfólio Night, portfólio Day, a gente mostrou o portfólio para vários diretores de criação. E hoje tem 7 alunos já da Escola Rua empregados nas agências aí, na DPZ, na Mutato, na Mueller, Low, e um monte de agência tem gente empregada. E tem os outros ainda agora passando por processos, a pandemia atrapalhou um pouco. A segunda turma na Yang era para ter começado em abril, não começou por conta da pandemia. E o que a gente acha, e a gente está agora com programações online. Nesse tempo a gente começou a programação online, teve um curso agora irado com o André Cassu, da Crispin Porter, presidente, founder e CCO da Crispin Porter, sobre escrita criativa. A gente vai ter agora, semana que vem, com o Diego Machado, da IKQA, que é um grande cara, ele vai dar um curso sobre como ter ideias, tudo de graça e online. Então podem se inscrever, quem está vendo, se inscreve lá no @escola-rua no Instagram. Então, e além disso, a gente está levando a Escola Rua, porque é um projeto que a gente quer que seja de código aberto. Então, a gente está levando para outras agências e outras empresas também. Estamos conversando com várias empresas, com várias agências, para fazer módulos da Escola Rua também por eles, entendeu? Que os profissionais desses lugares possam dar aula. Então, é meio que esse formato, cara. Assim, a Escola Rua, ela não... Eu falo isso sempre, eu dou aula na manhã med school, né, cara?
E a escola rua, ela não é um concorrente de nenhuma escola de criação, sabe? Ela vem para ser um complemento, né? O Miami School tem um sucesso e é um case de sucesso, sabe? A Red Hook é um case de sucesso. Tem mais, cara, a gente quer trazer uma outra galera, a gente precisa desse complemento para equilibrar esse mercado. Falei que eu falava muito, vocês não me cortam, cara. A gente tem uma pergunta aqui do Neto Costa. Ele perguntou: qual é a sensação de levar o conhecimento e a consciência social que você não teve para essa galera que tem, de certa forma, a mesma vivência que você teve? Neto, né? Cara, eu acho assim, eu demorei muito para ter essa consciência racial e social eu tive até antes, tá? Mas racial eu demorei bastante. Mas assim, a galera que a gente encontra agora, os jovens que eu encontro agora, eles já chegam muito mais prontos do que eu, assim, sabe? Acaba que eu aprendo muito sobre essa consciência com eles, entendeu? Então, assim, eu acho que talvez a gente é meio clichê falar isso, mas é meio que uma troca, sabe? Porque muitos deles chegam até com muito mais informação e muito mais munidos dessa potência da consciência racial do que eu, e então eu estou muito aprendendo nessa conversa com eles, né? E aprendendo também outras conversas, né? Porque eu acho que não é só eu, apesar de que apesar de ser um homem negro e vindo de uma comunidade muito pobre, eu ainda sou homem, né? Sou homem cis, hétero, então eu acho que tem outras consciências que eu preciso tomar de como é a vida de pessoas trans. Então tem um amigo meu que é o Ariel Nobre, que é um homem trans, então eu sempre quero ouvir o Ariel, quero ouvir como é que é isso, porque eu preciso tomar essa consciência. Pode ser sobre ser não só toda a comunidade LGBT, né, e não só os trans, mas eu quero entender sobre as mulheres agora, ser mulher também nesse mercado publicitário que é machista. Então você imagina que, cara, eu trabalhei toda a minha carreira, eu trabalhei 5 anos fazendo a conta de Devassa, que era uma cerveja hiper machista. E chega um momento, cara, que eu olho para aquilo ali, então toda a minha carreira que eu construí, tudo de grande que eu fiz, tudo que foi, sabe, que todo mundo conhecia, eu olho para o meu portfólio e falo, cara, isso não funciona mais. Tira tudo, sabe? Tudo que isso sai do meu portfólio, porque eu não quero mais ser conhecido como o cara que fez isso, entendeu? Porque na época era a propaganda que se fazia, na época, mas, cara, a gente tem que trabalhar junto com a atualidade do mundo, né? Então eu tiro tudo isso do meu portfólio e hoje quero ganhar essa consciência, hoje eu quero aprender com essas pessoas. Eu quero estar ouvindo o podcast do More Girls, porque eu quero saber como que é. E quero aprender sobre esse papel das mulheres, eu quero aprender sobre o papel do LGBT, eu quero aprender sobre o papel, sabe, de uma mulher trans negra, entendeu? E, cara, imagina quantas camadas tem de coisa aí. Então, acho que é muito sobre isso, pro Neto, né, que perguntou. Eu acho que é sobre eu mais aprender e ter essa vivência também. Então, a escola rua, por exemplo, acaba sendo um lugar, para mim, de muito aprendizado, de muita evolução, entendeu? E não sobre dar aula, assim, porque, por exemplo, eu dei uma aula nesse módulo inteiro, né? Mas é mais sobre essa troca e sobre essa vivência. E eu acho, a gente falou muito isso no curso da escola rua agora, sobre escrita criativa, sobre abrir portas, sabe? É mesmo sobre conseguir abrir a porta e deixar uma pessoa entrar, duas pessoas entrarem, sabe? É muito sobre isso, sobre conseguir estar com a chave. Se a gente nunca teve ninguém com a chave da porta dos nossos, sabe? Então acho, e não só eu, tá? Tem dezenas de pessoas no mercado lutando para isso, para conseguir abrir a porta para uma pessoa e conseguir mudar uma vida, sabe? Massa, cara, e a gente precisa trazer mesmo essa diversidade pro mercado, porque são outros olhares, né? Como a gente está falando, são outros olhares e a nossa sociedade está mudando com tudo, né, cara? Se nós como publicitários a gente não tiver de olho em tudo que está acontecendo, a gente não vai conseguir. Nossa, acho que está vazando o som. Que está acontecendo, a gente não sei aonde. Mas enfim, cara, falando mais sobre o projeto da Escola Rua, acabei me atrapalhando ali que deu uma vazada. Mas enfim, como que foi chegar nesses jovens e como que foi a seleção deles? Eu acho que você já falou um pouco sobre isso, né? Mas qual foi o feedback que você recebeu deles e também dos mentores? Você pode compartilhar um pouco disso, alguma história em específico que você acha interessante para a gente
para a gente aprender também, né? Que a gente sempre tá aprendendo com tudo que está acontecendo aí. Cara, olha só, na turma que aconteceu na Young, a gente fez um recorte muito específico, porque era a primeira turma, então a gente conversou muito e definiu um recorte de pessoas específico, que era assim, eram jovens que já estivessem na faculdade de publicidade, nos últimos períodos da faculdade, eles precisam ser de regiões periféricas, então precisam ser jovens de periferia, que cumpram aqueles requisitos mínimos, né? Então a turma precisa ser formada com aqueles requisitos mínimos que a gente comentou. E a gente pegou jovens que já estivessem nessas faculdades mais periféricas, não as principais faculdades de São Paulo, faculdades mais periféricas, e que estivessem nos últimos períodos. E por que isso? Porque eu me via muito nesse lugar, assim, quando eu fiz faculdade. Assim, cara, eu me esforcei para pagar uma faculdade, passei o maior sufoco para conseguir pagar uma universidade, e eu cheguei no final do curso e eu não tinha um estágio. Então, ao compartilhar essa minha experiência com o grupo, né? E aí foi uma decisão do grupo, não minha também, a gente decidiu por isso, cara. Então, beleza, vamos focar nessas pessoas jovens que já se esforçaram para pagar uma faculdade, que estão nesse último período, querem ser criativos e não têm um portfólio. Então, eles não vão conseguir. Então, a gente focou nesses jovens de faculdades periféricas. Então, a gente foi para a região sul, tinha bastante gente aqui de São Paulo, Capão Redondo, ali Santo Amaro, Embu das Artes. Tinha gente de Osasco, tinha gente lá da região leste, do São Miguel, extremo leste de São Paulo, sabe? Itaquera. Então, a gente focou nesses jovens que tivessem nos últimos períodos. E daí a seleção, a gente continua com esse método de seleção até na escola online. A escola online a gente está aberto para todo mundo, de novo, que cumpra esse requisito, negro, mulheres, LGBTs, de periferia. Mas a gente já está aberto para mais pessoas, não precisa ser dos últimos períodos da faculdade, pode estar começando, pode ter terminado já a faculdade. Então, online a gente tem outro método, mas o método de seleção é sempre o mesmo. A gente sempre pede, as pessoas sempre se inscrevem, a gente devolve um questionário para elas, porque a gente quer saber um pouco dessas histórias dessas pessoas, e depois a gente, voltando ao questionário, a gente seleciona, e não só seleciona por números assim, mas muito também pelo que elas contam, pelas histórias dela, porque a gente quer conhecer um pouquinho das pessoas para saber um pouco do que elas acreditam, um pouco das histórias. Então acaba que tem um exercício trabalhoso aí, mas um exercício de muita identificação e empatia, da gente ver, puta, realmente esse cara quer, esse cara tem potencial, que legal, esse cara tá nesse momento, sabe? E, de novo, mandar um agradecimento pro Filipão, Felipe Santos e a Tamires, que são já da equipe da Escola Rua Online, e eles estão aí em Curitiba, olha aí. E a Tamires mora aí, trabalha grande redatora, e o Felipe Santos, diretor de arte, que ajuda a gente na Escola Online, são da nossa equipe, então os dois correria, assim, profissionais pretos também, então são feras. E aí na Rua Online a gente já abre um pouco mais para essa galera. Enfim, nas outras empresas a gente está conversando sobre outros métodos de seleção. Então tem empresa que quer focar só na galera LGBT, tem empresa que quer focar só em mulheres. Então a gente está conversando sobre outros métodos de seleção. Mas é meio que isso. E, cara, os feedbacks, assim, são ótimos, assim, cara. E não sei se eu posso compartilhar feedback da galera, porque é meio íntimo deles, né? Então, eu não tenho certeza. Você que manda. Mas eu acho que, cara, tem alguns caras, sem citar nomes, mas que sempre que fazem coisas e me agradecem e me mandam mensagem para falar, assim, puta, cara, a escola foi fundamental para mim. Então, sei lá, eu tive um caso de um dos alunos que me ligou, assim que conseguiu um emprego, me ligou para falar e falar, cara, você tá mudando a minha vida, assim, você não, né? A escola, a rua tá mudando a minha vida. O salário que eu vou ganhar hoje já é o maior salário da minha família, que a minha família ganha. Então, eu acho que é muito sobre isso, eu acho que é muito sobre a gente conseguir mudar a vida. Eu acredito muito em mudança no micro, sabe, Cássio? Assim, eu acredito muito em micro mudanças. Eu acho muito difícil Felipe, conseguir impactar o mercado inteiro. Mas, cara, se eu consigo mudar a vida de 3 pessoas, sabe, de 4 pessoas, você imagina esse cara, essa menina que eu consigo mudar essa vida, eu tô impactando uma família inteira, sabe? Então, tipo, cara, eu tô conseguindo mudar não só a vida dele, mas como de todo mundo que tá à volta dele. E, cara, isso já é uma mudança gigante, sacou? Você muda uma vida, já é muita coisa, sabe? Então, eu acredito muito nessas micro mudanças, assim. Eu não tô preocupado em ter 1000 alunos, não, sacou?
Eu estou preocupado em conseguir 30 empregos, conseguir 10 empregos, sabe? Então acho que é muito sobre isso. E aí os feedbacks vêm e são positivos, e mesmo que não falem assim, ou se vê, claro que todos eles verbalizam, mas se eu consigo fazer um cara ter um portfólio e esse cara arrumar um emprego que ele não teria arrumado, porra, pra mim já é o melhor feedback, sabe? Bom, tá chegando várias perguntas aqui do YouTube, e tem uma pergunta aqui do Fernando da Costa. Como a galera do mercado da aula percebe a escola-rua? Acho que seriam as agências, né? Como é que elas estão percebendo o escola-rua? Ó, na última aula da Escola Rua, a gente resolveu fazer esse teste, assim. A gente chamou vários diretores de criação do mercado, VPs de criação. Então imagina assim que a gente chamou, e não da Young, tá? Porque a galera da Young já estava envolvida com o projeto, muita gente deu aula, então a galera já tinha um sentimento por aí. A gente falou, não, vamos chamar diretores de criação de outras agências, que não tem nada a ver com a gente, para avaliar o trabalho dos alunos da Escola Rua. E falar para eles, ó, foram 10 aulas, esse pessoal teve 10 aulas e produziu esse portfólio, o que vocês acham? E aí os alunos mostraram para eles. Então, você imagina que a gente teve o Rafael Zig, que é diretor de criação executivo da DPZ, a gente teve o André Siqueira, que é VP de criação da BTC, o Arthur Marenda, que é diretor de criação da Publicis, Aron Sutton da África, o Anderson, que é diretor de criação da África, a gente teve, deixa eu lembrar de mais gente, teve o diretor executivo de criação da Lowe, teve para mais de 30 diretores de criação lá, eu não estou me recordando de todos agora, todos os diretores de criação que estiveram. Posso estar esquecendo o nome de algum amigo aqui grande, depois de você cobrado por isso. Mas o resultado que a gente teve foi que, assim, cara, todos se surpreenderam muito e ficaram muito impactados com a quantidade de coisa que foi produzida naquele tempo, entendeu? Tipo assim, de olhar e falar, cara, eles fizeram isso em 10 aulas. Eu falo, em 10 aulas. Então, e aí, de novo, não pela nossa capacidade de ensinar, mas pela capacidade deles de aprender. E eu acredito muito nisso. Propaganda é algo altamente ensinável. Vamos fazer aqui um neologismo. É ensinável porque dá para você ensinar propaganda para as pessoas, sabe, cara? Dá para você ensinar as pessoas a fazerem. E jovens talentosos, jovens criativos, sabe, cara? A periferia do Brasil é uma periferia criativa, cara. Tipo assim, a periferia e os jovens negros do Brasil são jovens criativos por natureza, porque eles precisam de criatividade para sobreviver, entendeu? Então eu tô pegando esse potencial criativo e só ensinando o cara a direcionar essa saída para propaganda, entendeu? Se o cara ele já vive criativamente, sacou? O cara já inventa coisa para ser criativo. Eu só tô ensinando ele a dar a saída para propaganda. Cara, o formato que tem essa saída aqui é isso, porque esse cara já tá fazendo funk, esse cara tá fazendo rap, esse cara tá fazendo clipe de música, esse cara tá juntando a galera e fazendo festa na comunidade dele, entendeu? Então esse cara já é criativo, eu só ajudo ele a dar essa saída para publicidade. E aí a gente, cara, tem grandes caras aí, o mercado foi receptivo, e a prova de que o mercado foi receptivo com a Escola Rua é que várias agências contrataram esses jovens, né? Eles não foram contratados todos por uma agência, várias agências estão contratando esses jovens. Então, assim, eu acho que é uma recepção muito boa, assim. E sigo recebendo elogios até de outros jovens, assim, ó, cara, o cara veio aqui mostrar o portfólio e, pô, cara legal, hein? Cara bom. Ou, pô, conversei com o cara lá e o cara é muito bom. E agora a gente está com uma turma online aí também, cara, que a gente está tendo essas aulas, e aí vocês podem até perguntar lá, o André Caçurva lá, enche o saco do Caçu e pergunta, e ele elogiou muito a galera, falou, cara, é incrível, galera, é incrível. Tivemos 4 aulas sobre escrita criativa, e, cara, ele elogia muito, e sim, são caras que estão no mercado todo dia julgando ideias, sabe? Um parêntese, posso fazer um parêntese rapidão nessa pergunta? Escola Rua foi sobre criação no primeiro módulo da Young, muito porque eu sou de criação e eu queria fazer eu e a maior parte das pessoas envolvidas eram de criação, como o Edu, a Mayara, e a gente achou mais cômodo fazer uma coisa que a gente dominasse, sacou? Porque se desse algum problema a gente estava ali para suprir. Mas a ideia da Escola Rua não é só de criação, a ideia da Escola Rua é ela ser uma escola para ensinar tudo. Então, por exemplo, agora na Escola Rua Online a gente vai ter curso de gerente de projetos, a gente tem uma parceria com a Freela School, a gente vai ter curso sobre freelas, a gente quer fazer um monte de coisas. Então não é só sobre criação. Estou falando muito sobre criação porque foi a primeira turma presencial na Young, mas as turmas online já vão abrir para mais coisas, até a Young, de repente, a gente vai abrir para mais coisas, e os outros projetos de outras empresas também a gente já está pensando em abrir para mais departamentos.
Que massa, cara, massa mesmo. Abrindo aqui a pergunta da galera, a Biger, eu não sei se é assim, me desculpa se eu não estou lendo seu nome corretamente, mas ela disse aqui, ela fez uma pergunta que, além de abrir o mercado para esses jovens, a gente precisa preparar o mercado para eles, ou seja, falta de acesso ao inglês, computador, preconceito. E a pergunta dela é: você sente que as agências se preocupam com isso? Eu tenho uma opinião muito controversa sobre isso, tá? Mas eu sinto que as agências estão começando a se preocupar. Vou responder bem objetivamente. As agências estão começando a se preocupar com isso agora. Hoje eu ouvi um papo dos CEOs aí das agências, dos presidentes das agências. Então tava o Pedro da Wanda, tava o Davi da Young, lá da agência, o Musa da Ogilvy, tava o Eduardo lá da Publicis, o André Passamani da Mutata, enfim, tinha um papo com o Ministério Público sobre as agências. Então eu acho que as agências estão começando a se preocupar com isso ainda. Não estão preocupadas, principalmente porque é difícil de falar as agências, porque as agências são os profissionais que estão dentro das agências, né? Então a gente não precisa só que a corporação esteja preocupada, mas também que as pessoas que estão lá estejam preocupadas. Então eu acho que é um começo ainda. Mas eu tenho um ponto, é que assim, ó, essa obrigação de se preocupar com isso é das agências, entendeu? Eu não quero estar no lugar ali sentado ali dentro da Young, tendo a obrigação de ensinar todo mundo à minha volta como lidar com, sabe, com pessoas diferentes deles ali, entendeu? Esse ônus não é meu, esse ônus tem que ser deles, sabe? Então, o ônus meu talvez seja cobrar eles, ó, tá com um bando de funcionário babaca, sacou? Então, eu não acho que esse ônus tem que ser tem que ser meu, assim, sabe? Eu não quero pegar essa coisa para mim. E eu acho também que, assim, eu preparo, e a gente tem muitas conversas com os alunos para preparar eles para esses ambientes que eles vão viver. Mas eu estou muito preocupado hoje, como eu falei, em abrir a porta. Porque tem muita gente já preocupada e lutando por esses ambientes, montando coletivos dentro das agências, montando iniciativas dentro das agências para fazer isso. Então, assim, ó, eu escolhi, como eu falei de micromudanças, eu escolhi a luta de abrir a porta e botar essa pessoa para dentro, sacou? Tipo assim, cara, quando tiver todo mundo aqui dentro, com salário, vale alimentação, plano de saúde, sacou? Sentado na cadeira com emprego, CLT, carteira assinada, quando a gente botar um monte de gente para dentro, aí eu espero que tenha outras pessoas lá discutindo essas questões. Eu peguei para mim a questão de botar para dentro, sacou? Eu quero pegar isso. Quero pegar a jovem periférica que não tem geladeira em casa e arrumar um emprego para ela na publicidade, sabe? Prepará-la para... eu arrumar não. Preparar para que ela consiga um emprego dentro da publicidade. Então, essa é onde eu quero minha batalha, sabe? E eu acho que tem outras pessoas muito mais competentes que eu até travando essas batalhas de tornar os ambientes mais amigáveis, tornar os ambientes mais, nem amigáveis, né, mais saudáveis para receber as pessoas. Então, isso é muito forte, né? A gente tem uma pergunta aqui do White Ribeiro. As agências, pelo menos aqui no Paraná, são dominadas por pessoas da classe média e média alta. Como você se integrava ao meio? Eu não me integrava, não, cara. As agências aqui são... Imagina, cara, só tudo... Eu costumo falar só, tudo em São Paulo, ele é escalonado, sacou? Então, se as agências aí no Paraná são dominadas pela classe média alta do Paraná, em São Paulo as agências são dominadas pela classe média alta do Brasil, entendeu? Então, você imagina que a galera é muito rica mesmo. Então, cara, eu não me tomava, cara. Assim, não... Porque eu tive a sorte, talvez, de começar e passar muito tempo, como eu falei, numa agência média para grande, que era a Moody, assim, que não era uma agência grande, gigante, entendeu? Não era uma mega agência. Então, como era agência média para grande, era mais fácil se relacionar com as pessoas e acabar tendo amigos ali que você conseguia se relacionar, mas eu não... É difícil, cara. É justamente por isso. Você não vive no mesmo meio, você não conversa sobre as mesmas coisas, você não consome a mesma música, você não vê os mesmos filmes, sacou? E nem me interessava ver, sacou? Tipo, cara, tava todo mundo falando, sabe, aquela coisa boba, né? Tá todo mundo falando sobre o novo disco
sei lá, de qualquer coisa da vida aí, qualquer banda dessa aí que eu esqueci o nome. Mas, cara, sabe, e eu tava escutando algum disco de rap que saiu de um artista independente, sabe? Então, não. Mas, e eu vivo bem sem isso, sabe? Vivi bem sem ter essa misturada toda e tal. Mas, enfim, na Mood era bom porque era isso, era uma agência média, era uma agência, na verdade, quando eu entrei, uma agência média que, de repente, ela explodiu e virou uma agência que eu entrei, tinha 40 funcionários, e que um ano depois tinha 200, sabe? E aí, depois, eu já tinha minha galera ali, assim, e tal. Mas eu vejo isso hoje, eu tento, no mundo de hoje, nas agências que eu vivi, eu tento ir integrando essa galera jovem, tento conversar, tento também não invadir o espaço da pessoa, e também não sou esse cara tão conversador e tão amigável com todo mundo assim, eu tenho uma dificuldade. Mas aí eu vou tentando com essa galera jovem conversar ali, aquele momento do café, que você troca uma ideia, pergunta como é que tá sendo a experiência, vai lá na mesa do cara, fala, e aí, pô, vi uma ideia sua que saiu, que legal, cara, parabéns. Tento ajudar, assim, com dicas que eu possa dar, com jeitos que eu possa falar, sabe? Às vezes eu vejo que o cara tá naquele sofrimento ali que todo criativo passa, né, pra ter uma ideia, eu vou lá e falo, cara, tá tudo bem, velho, vai pra casa, tá tudo certo, precisando de alguma coisa, quer que eu te ajude? Mas eu tento integrar, assim, porque a propaganda é muito cruel com isso, você imagina aqui em São Paulo, né? Tipo, a propaganda é feita de. E a gente vai chegar nessa conversa, eu acho, se der tempo. Mas a propaganda é feita de uma bolhazinha de indicações. Funciona uma bolhazinha de amigos que vão nos mesmos lugares e consomem nos mesmos restaurantes, e almoçam no mesmo restaurante e bebem cerveja nos mesmos bares. E que essa galera que você vê da periferia, se você é um jovem pobre, você não frequenta esses lugares porque você não tem grana, né? Você não tem grana para um almoço de R$ 150, cara. Você não tem grana para pagar R$ 20 numa cerveja, entendeu? Então é difícil mesmo. Só coloquei problema, não falei solução nenhuma, né? Mas é isso aí. Cara, falando um pouco sobre esse lance assim de poder aquisitivo, a gente acho que rola de entrar na pergunta da Dani Agapito que ela fez pra gente aqui no Whats, que existe, você acha ou você sabe, existe diferença na folha de pagamento entre os publicitários pretos e os brancos? A pergunta um pouco. Caralho, velho, eu ando esperando essa pergunta cair na prova. Eu falo isso todo dia. Cara, eu ando esperando essa pergunta cair na prova. Obrigado pela oportunidade de falar sobre isso. Vai ficar gravado, né? É bom para ficar gravado que eu quero assinar esse Vai. BO. Eu quero assinar esse BO. Esse BO eu quero assinar. A gente recorta Que é e o te manda. seguinte, cara, que é o seguinte. Grandes agências de São Paulo que são conhecidas por diversidade pagam menos para os pretos. E todo preto sabe disso, a gente fala sobre isso no grupo dos pretos, entendeu? Os grupos de pretos a gente fala sobre isso. Obviamente a gente não pode botar o dedo na cara das pessoas aí, né? Mas a gente fala sobre isso. E eu acho isso um assunto muito delicado e muito grave, porque assim, cara, quando você levanta uma bandeira de diversidade no seu local, vou voltar antes assim, que assim, meu irmão, quantos líderes nas agências pretos tem que vocês conhecem? São Paulo, quantos diretores de criação pretos? Tem, falo dois, a Joana Mendes agora foi ser diretora de criação na FBIS e o Thiago Trindade, que eu conheço na Gotcha, que é diretor de criação. Tá? Quantos líderes tem pretos aí? E aí eu falo tô falando sobre a gente ser o lance da interseccionalidade, palavra difícil, né, cara? Eu falo fácil, mas enfim, a gente ser solidário com as outras lutas, mas, meu irmão, tem mulher pra caralho mandando, tem LGBT mandando, e aí eu começo a cobrar dessas pessoas, quando vocês vão começar a botar na pauta que tem que ter negro nos cargos de direção? Porque os negros estão sempre nos cargos mais baixos, sacou? O negro tá mesmo, cara, o mesmo cargo de negro ali ganhando menos, mesmo faz o mesmo trabalho e ganha menos, entendeu? E eu sei isso. Não tô supondo. Por isso que eu falei que eu quero assinar esse BO, porque eu sei porque a galera compartilha nos grupos de preto. Então, assim, hoje, quando me oferece, pô, tem uma vaga aqui para. Você me indica um profissional preto aqui para uma vaga e tal, não sei o quê, eu pergunto, quanto que é o salário? Porque se eu ver que mandou para mim que o salário é mais baixo, eu nem indico. E muita gente me pede indicação, entendeu? Porque eu acho que e aí, cara, eu acho que tá na hora da gente começar a ter essa conversa, sacou? Por que os pretos estão ganhando menos para ocupar os mesmos cargos? Quem mede essa régua aí? E aí, porra, e não só isso.
essa pandemia, quantos pretos foram demitidos? As metas de diversidade das agências, quantos pretos saíram de todas as agências aí? Porque eu conheço um monte de preto que está na rua, entendeu? Então tem diferença de salário de branco para preto no mercado, sim. E grandes agências por aí estão aí incluindo, fazendo diversidade e pagam, sim, menos profissionais pretos. Então, que essa conversa fique gravada aí, que depois me cobrem, que eu assino o BO. Tá falado, então. Eu acho que a gente tem uma pergunta aqui do Vitor Amorim, que está super alinhado com o que a gente está falando aqui. Ele perguntou: a gente está acompanhando uma evolução da luta antirracista na estrutura das agências, mas você tem também uma impressão de que falta levarmos mais isso para fora, levantando a bandeira nas propagandas? É uma questão complexa, porque eu acho que assim que. E aí também vem um pouco da minha expectativa, assim, porque eu acho que esse mercado vai mudar, cara. Esse mercado vai ter essa mudança para inclusão. Para esse mercado ter essa mudança, inclusão real de negros, valorização, negros em cargos de liderança, negros sendo remunerados como devem, eu acho que essa mudança tem que passar pelas marcas também, entendeu? Pelos anunciantes, entendeu? Porque os anunciantes, eles demandam, né, cara? O dinheiro tá neles, eles demandam as agências. Então, hoje, um anunciante que faz uma concorrência e pede os números de diversidade das agências, ele tá provocando mudança, entendeu? Então, essa mudança vem dos anunciantes. E eu acho que eu já vejo mais diversidade nas campanhas do que nas agências, entendeu? A diversidade do cartaz, ela já tá maior, entendeu? Então, eu acho que falta essa diversidade ser real. Falta o cara que está criando a propaganda ali que fala sobre os negros ser negro, sacou? Falta o cara que está criando aquela. Toda agência tem um case de Cannes sobre negro para salvar o mundo e tal. Falta o cara que está sentado ali ser negro criando, entendeu? Eu acho que a diversidade de cartaz é muito fácil. Pô, bota lá um casal negro lá no filme da marca. E ai, que legal que a marca colocou um casal negro, mas da porta para dentro lá todo mundo branco, todo mundo que fez, que ganhou, que foi remunerado, a cadeia inteira é branca, entendeu? Então eu acho que falta mais a gente cuidar das linhas ali do que do cartaz lá. Se a gente cuidar das linhas, vai estar resolvido o cartaz, cara. Se eu tiver um monte de negro criando ali, quando eu penso numa família, uma família comendo café da manhã, eu não penso numa família branca, entendeu? Então, para a gente mudar a família que está comendo café da manhã, a gente precisa do cara que esteja no comercial, né? A família do comercial da margarina, para a gente mudar essa família, a gente precisa que o cara que esteja sentado lá pensando nessa família seja um cara negro, sacou? Massa, cara. Parece que é uma falsa estereotipagem, né? Tipo, podemos assim dizer. Eu acho que cola bem com a pergunta que a Bejer fez aqui. Desculpa se eu ler o seu nome de novo errado. Pode mandar ali traduzido ali. Mas enfim, ela fala que o novo anúncio do clube traz dados sobre o mercado, mas os dados sobre pretos ficaram de fora. Teoricamente, porque essa informação está fora das fichas, né? E o que você, Felipe, você que é um publicitário, um criativo preto, acha sobre isso, sobre esse lance dos dados de pretos ficarem de fora do anúncio? Mas eu não sei. Precisava ver se ela manda mensagem para nós. Quais dados que tem no anúncio? Quantas mulheres ou quantos homens? Eu não sei quais dados constam nos anúncios. No anuário, desculpa. Quais dados constam no anuário sobre a realidade das agências. Então eu não lembro dos anuários ter esses dados. Eu lembro dos anuários ter no final o nome dos sócios. Mas eu não. Então eu não sei, assim. Eu não sei. Eu sei que ano passado, cara, o clube ele abriu a assinatura do Pacto de Inclusão Racial nas agências foi feita no Festival do Clube ano passado, né? E a gente aqui do Coletivo Gana, beijo para meus amigos do Coletivo Gana, nós temos um coletivo criativo que tem ideias para impactar positivamente e para valorizar a criatividade preta. Então, eu, Anderson Vieira, Ari Nogueira, Renatinho Hilário, Tiagão Lins, então a gente trabalha Coletivo Gana e a gente deu uma palestra no clube ano passado sobre criatividade preta. Mas sobre o anuário em específico, eu não sei responder. E eu não sei. Eu não sei se
eu acho mais importante como a gente está ocupando o espaço do clube hoje, tendo lives semanais com pretos no clube de criação. Eu acho mais importante ter espaço para jurados negros no clube de criação. Eu acompanho o clube de criação nos últimos 3 anos. Nos últimos 3 anos não teve nenhum jurado negro no clube. Acompanho todo ano. Esse ano eu sei que já tem vários. Porque a gente está lá ocupando, a gente está lá cobrando. Então eu acho mais importante a gente ocupar os espaços que o clube proporciona. Quero ver gente preta escrevendo lá nas páginas do clube, sabe? E eu não sei que... Talvez ela esteja falando do Clube de Criação do Paraná, eu estou falando do Clube de Criação de São Paulo, né? Pode ter uma diferença agora que eu me liguei. Mas, enfim, Clube de Criação de São Paulo que eu tô falando, gente. Eu acho que quero ver negro lá, cara, saindo nas fichas lá, saindo, comentando as campanhas, sabe? O cara criou a campanha, quero ver ele comentando, quero ver ele saindo nas notícias, quero ver ele ocupando espaço, quero ver os negros ocupando esses espaços, assim. Sobre o anuário, eu acho importante ter... Se a gente tiver mais negro criando, a gente vai ter mais negro no anuário, entendeu? É resultado, assim. Anuário é o resultado, anuário não é o status da coisa. Eu não acredito, né, que o anuário é o status. A gente tem uma pergunta aqui da Dani Agapito, não sei falar o nome dela. E ela está perguntando qual é a função do publicitário no mundo, além do consumo, né? Questões filosóficas essa hora, Dani? Porra. Qual a função do publicitário no mundo, além do consumo? Rapaz, é que assim, eu sou muito cético com relação à profissão, sacou? Eu tô repetindo as mesmas coisas sempre em todos os lugares, mas é que assim, ó, eu não acredito, eu não sou aquela velha história, nem muito ao mar, nem muito à terra, né? Eu não sou dessa galera que fala mal de publicidade o dia inteiro, sacou? Que publicidade é uma merda e tal, não sei o quê. Obviamente que a gente fala mal do trabalho, a gente fala mal do que a gente tá fazendo porque é trabalho, né? Mas assim, eu acho publicidade uma coisa foda. Eu acho publicidade, cara, eu acho um grande privilégio trabalhar sentado numa cadeira que custa R$ 300 com uma porra de um computador que custa R$ 20 no ar-condicionado, que se eu tiver muito incomodado eu posso aumentar, tomando café o dia inteiro, que eu posso levantar da minha mesa e simplesmente sair, que ninguém me questiona, entendeu? Eu acho um puta privilégio nesse país que a gente vive trabalhar com um trabalho intelectual, sabe, de elite intelectual como é a publicidade. Mas eu também não acho que a publicidade tem toda essa coisa que a galera fala de a publicidade molda a cultura, a publicidade muda o mundo, a publicidade, eu acho que, cara, coisa importante para mim é transplante de coração, sabe? Publicidade, sabe, cara? Então acho difícil perguntar qual o papel do publicitário no mundo, assim. Eu acho que a gente tem um papel grande, talvez não um papel, mas um compromisso grande que eu acho que a publicidade devia ter, era de realmente refletir a sociedade, assim. Cara, a gente vive num país que 70% das pessoas são da classe C e mais de 60% autodeclarados, 56% autodeclarados negros, né? Esse é autodeclarados. E a gente ainda vê campanhas que, cara, 90% das pessoas da campanha são brancas e moram num apartamento ou numa casa aqui em Pinheiros, em São Paulo. Uma casa linda, um apartamento. Então, acho que a publicidade tem um compromisso de retratar a sociedade. E eu acho que o compromisso também de não virar uma enganação, sabe? Um compromisso de não virar uma mentira deslavada para o consumidor. Assim, eu não gosto, tive que fazer poucas vezes, acho que hoje isso está cada vez mais raro, mas eu não gosto de mentir sobre um produto porque eu estou vendendo aquilo ali para algum amigo meu, sabe? Então acho que o compromisso do publicitário, o papel do publicitário, eu não vejo muito papel assim, como as pessoas falam românticos, nós temos o papel de impactar a cultura e mudar. Eu acho, eu acho que a publicidade também não demanda cultura, eu acho que ela é demandada pelos assuntos, ela é demandada pela cultura, ela é demandada pelos assuntos. Então, cara, o TikTok tá bombando, começa a bombar na sociedade, isso é demanda publicidade, ou os assuntos estão bombando, sertanejo está bombando na sociedade, o sertanejo vai virar personagem na publicidade, eu acho que é meio que isso. Mas eu acho que a gente tem esse compromisso, sim, e essa responsabilidade, sim, de saber que, cara, cara, pra mim é esse julgamento muito fácil, cara, minha mãe tá vendo, sabe? Cara, tua mãe tá vendo isso aqui, você acha que você tá fazendo o certo? E eu acho que é meio que isso, assim, a gente tem um compromisso e o papel, talvez o nosso papel social de ser essa responsabilidade, cara, de conseguir refletir na nossa sociedade, os nossos valores, sabe? E de ser, talvez assim, por a gente ser uma profissão tão vanguardista, a gente deveria adotar essas pautas vanguardistas também
na nossa campanha. Talvez esse seja o papel da publicidade, apoiar essas pautas vanguardistas. Difícil pergunta, hein, Dani? Cara, a Dani faz umas perguntas cabulosas mesmo. Mas falando um pouco, continuando falando sobre o lance da publicidade, o Marcos fez uma pergunta lá no começo, eu acho que ela cabe bem agora para a gente, e ele perguntou assim, Felipe, se eu acho que isso é, é fácil de acontecer, né? Se ele te perguntou se você já travou em algum briefing e o que você fez e o que você faz quando isso acontece. Rapaz, meu método essa pergunta é decepcionante para as pessoas, assim, porque eu sei que todo mundo espera falar que eu tenho algum método infalível, que eu fico ali sentado naquela visão romântica de tendo ideias, assim, mas é que, cara, o meu método de criação é completamente sofrível, assim, cara. Bicho, eu sou aquele cara meu método de criação é através da dor, assim, sabe? Porque, tipo, cara, primeiro porque, assim, ó, eu tenho um problema muito sério de procrastinação, assim, sacou? De deixar e deixando a coisa e evitando de pensar no problema, então isso é muito sério. E aí, e ao mesmo tempo, cara, eu tenho um problema sério cara, eu crio na base do sofrimento, assim, eu fico ali remoendo aquela coisa, doendo dentro de mim, eu não sei o que fazer, então toda vez esse branco que ele fala aí pra mim é a vida normal, sacou? Minha vida na publicidade é isso, cara, é pegar o jogo e ficar, ai meu Deus do céu, o que eu vou fazer? Eu não sei fazer isso, sabe? Porra, é hoje que vão me demitir, sabe? Eu não sei. As pessoas falam assim, mas isso é uma autossabotagem. Eu não sei se é autossabotagem. Eu sei que, cara, criação na base dessa dor. Então eu sofro. Assim, vou ficar aquele cara que fica com a mão na cabeça na mesa assim, entendeu? Eu boto minha cabeça. Tem a mesa assim, ó, eu boto minha cabeça na mesa assim, ó, da Yang, assim, ó, e os caras ficam rindo de mim. Então, o meu método, eu crio, não é meu método, mas o meu jeito, assim, cara, eu não consigo ficar à vontade, porque eu acho que aquilo realmente é um problema sério e eu acho que eu preciso realmente resolver aquilo, entendeu? E aí, o meu método é assim, então todas as vezes eu enfrento esse branco aí, cara. Mas eu não sou, mas ao mesmo tempo eu não sou daqueles que nunca tá satisfeito com as ideias, não, sabe? Tipo, eu tenho um amigo, cara, o Pedro Lazeira, que é o grande Pedro Lazeira. Um abraço pro Lazeira. E o Lazeira é aquele cara que, cara, ele nunca tá satisfeito com as ideias, sacou? Cara, a parada tá. Fala, cara, mas tá irado. Ele fica, não, mas tá tudo ruim, disso pra lá, não quero, não quero. Ah, eu não sei fazer, tá tudo ruim. Eu não sou desse, assim, eu sofro muito para colocar as ideias para fora, mas aí quando eu coloco, divido com o meu dupla Peu Coelho também, um beijo pro Peu, divido com o meu dupla, ele fala, isso acho que isso é legal, isso não precisa. Pô, isso aqui é bom, eu já fico confortável. Ah, legal, então temos coisas legais. Mas eu sofro para criar, hein? Nossa, eu sofro bem, assim, sofro. Tomo café pra caceta, tomo água. Parei de tomar café que eu tive um troço no estômago, tanto café que eu tomava. Tomo água, sento na mesa, levanto, vou lá fora, pego sol, volto, eu sofro. Mas conheço gente que não sofre, conheço gente que, cara, senta ali, milhões de ideias, assim, sei lá, acho que é meio jeitos, assim. É muito engraçado a gente escutar isso de uma pessoa que já está em outro, né, patamar da carreira e a gente sofre de síndrome do impostor toda hora. Daí você fala que também sofre, acho que todo mundo se abraça aí e bora, entendeu? É zero romântico, assim, as pessoas têm essa visão romântica da publicidade dos filmes, né, cara, do Mad Men lá, o cara fica lá sentado na mesa, pensando, aí uma hora vem uma ideia, ele, tive a maior sacada do mundo. Nossa, cara, eu sofro muito para criar as paradas, cara. Mas eu vou sofrendo e vou botando para fora aquilo ali, cara. Hoje mesmo estava conversando com o Vitor a respeito disso. Ele tava, não, cara, você tem que fazer as paradas, não sei o que. E eu chorando para ele lá, cara, eu não vou, eu não consigo, e não sei o que. E é massa ouvir isso de um cara, que nem a Vani falou, um cara que tá na área já. A gente olha e fala, nossa, cara, estamos no mesmo barco mesmo. Exatamente, eu falo isso pra galera jovem lá da agência, assim, às vezes os caras me chamam, pô, cara, não tô com nada aqui. Eu falo, cara, eu vou fazer o seguinte, eu te ajudo, você me ajuda também, que eu também não tenho nada no meu jogos, não tem nada. Às vezes você passa 2 dias pensando, cara, não tenho nada, e agora, meu irmão? Mas eu acho que tem eu acho que isso, e eu acho que isso às vezes é bom, às vezes é ruim.
a gente tem uma régua, publicitário acaba tendo uma régua muito alta, entendeu? Porque a gente vê só o glamour da coisa. Quando a gente está criando, a gente não cria pensando no dia a dia, a gente cria pensando nas melhores coisas que a gente viu, entendeu? Então essa régua te coloca muito alta, assim, cara. E pior coisa para mim é você fazer. Pior coisa, cara, é você fazer uma campanha que todo mundo elogia, sabe? Aí você fala, puta, agora fudeu que a próxima campanha eu vou precisar fazer ela muito foda, porque a galera não vai elogiar, eu vou ficar mal, que ninguém elogiou, sabe? Então, puta, velho, é um sofrimento, galera. Eu não tenho nada romântico, assim. Pode. E se vier alguém aqui dizer pra você, não, eu crio assim, tenho 10 ideias, eu acho que é tudo mentira, cara. Duvido se não tem ninguém, nenhum criativo, sabe? Um criativo que nunca levantou, foi no banheiro, olhou no espelho e falou, cara, fudeu. Fudeu. Acho que é meio sofrido mesmo. Porque imagina, você tem que ter ideias todos os dias, né? Eu fico pensando nisso, puta, cara, o músico que lança um disco, cara, o cara lança um disco, aí ele vai fazer uma turnê. Ele não precisa ficar ali produzindo um disco todo dia, sabe? Então é difícil. É isso. A gente tem uma pergunta lá do começo, que é do Leonardo Onodera. E ele perguntou, como é dar aula na Miami? Eu acho que é legal de perguntar isso agora, porque você está falando, né? Você está passando tua experiência pra gente aqui. Como é que você... O Léo foi meu aluno na Miami, cara, eu acho. Eu tô achando que ele foi meu aluno na Miami. E era bom. Esse cara é bom, esse cara. Foi meu aluno na Miami. Bom título. Eu dou aula de título na Miami, né, cara? Então, assim, minha aula é só sobre títulos. E eu sou um cara apaixonado por título publicitário, assim, cara. Apaixonado. Eu acho que, puta, o trabalho, assim, esse sofrimento de produzir o título, de ir trocando as palavras, porque esse cara, de novo, assim, eu cheguei na redação meio por acaso, mas ao mesmo tempo eu sou apaixonado por isso, de mexer nas palavras, de escrever, de trocar as palavras, sabe, de ficar nessa batalha para achar o melhor jeito de dizer aquela coisa com a mensagem mais forte, com a melhor ideia. Então eu sou apaixonado por isso. E aí por isso eu acabo apaixonado por títulos. E eu dou aula de título. Então para mim é sempre muito, muito divertido dar aula, cara. E eu tenho a sorte na Miami de sempre pegar uma turma com muita gente de muito bolsista, muita gente que tem bolsa, muita gente que me identifico, sabe? Muita gente que está na batalha. E eu acho que tem uma gratificação muito boa em dar aula, que as pessoas produzem coisa, é que, cara, no final da turma, quando o cara tá com aquele título que você acha bom, você fala, cacete, consegui que esse cara chegasse lá, sabe? Então eu gosto de dar aula na Miami. Eu dou aula bem esse recorte de título. Então, cara, eu acho legal. Acho legal dar aula, acho legal. De novo, bate esse desespero, né? Tipo assim, cara, vai chegando a aula, tem que dar aula, fala, meu Deus, agora tem que dar aula, tem que pensar alguma coisa. Mas eu curto, cara, eu curto dar aula lá. E curto porque você vê muita gente. Eu gosto de gente nova produzindo, sabe? De ver gente nova no mercado, cabeças novas, outras influências, gente produzindo outras coisas, então acaba sendo muito legal, a experiência é muito boa para mim, sacou? Acho que é meio que isso. E o Léo, eu tô achando que ele foi meu aluno, cara. Se esse cara foi o cara que eu tô pensando que foi meu aluno, era muito bom. Inclusive, acho que ele ganhou ouro na minha aula. Caramba, parabéns, hein, Léo? Se for você mesmo, Léo, que a gente está falando aqui, parabéns. Cara, uma pergunta aqui que o Neto deixou, Neto Costa, como é a luta contra diretores e sócios para propor a inclusão e diversidade dentro e fora das agências? Eu acho que daí a gente cai um pouco para aquele que a gente estava falando no começo ali. Repete a pergunta, que pergunta complexa. Como é a luta contra diretores e sócios para propor a inclusão e diversidade dentro e fora das agências? Cara, só, eu não tive lutas pessoais, assim, contra pessoas, de diretores e sócios, sabe? Não tive lutas pessoais, assim. Eu acho que a minha luta é sempre contra a estrutura, sabe? Contra a estrutura da agência, porque eu acho mais importante bater na estrutura para que ela mude, sabe? Mas eu tenho a filosofia, talvez, assim, vamos dizer assim, de, cara, deixar da merda, sacou? Eu acho que a melhor estratégia hoje em dia é que, assim, a sociedade está demandando muito, as marcas estão demandando muito.
Então, aquela velha história de, cara, deixar mesmo, deixa apertar, velho, deixa ser cobrado. Que aí, quando for cobrado, você fala, você vai lá batalhar uma vez, a dica que eu posso dar é essa, você vai batalhar uma vez, você vai batalhar outra vez, você vai falar uma vez, só falta, beleza. Se você vê que tem muita resistência, você não vai brigar ali com os sócios, os diretores e tal. Deixa a sociedade demandar, deixa bater o Black Lives Matter aí, todo mundo começa a correr atrás, sacou? Deixa bater uma merda que der numa marca que faça uma propaganda racista e todo mundo correr atrás, entendeu? E aí você fala assim, beleza, mas eu vou ajudar, eu vou participar dessa solução, mas da próxima vez que eu falar que vocês me escutarem, eu vou ter que voltar nesse assunto, entendeu? Então comigo é assim. Tipo, eu não fico muito também lá toda hora falando, não, porque vira paisagem, né, cara? E eu acho que principalmente nesse momento, eu acho que a nossa palavra tem que ter valor, entendeu? Palavra do preto, a palavra nossa que tá dentro da agência, ali tem que ter valor, entendeu? E se você ficar falando toda hora, vira palestra, né, mano? Tipo, hoje eu tô falando aqui há 2 horas aqui, ó. Daqui a pouco minha palavra perde valor, mas essa palavra perde valor, entendeu? Então você tem que ser contundente, discurso contundente, entendeu, velho? Eu pô, cara, eu sou fã do Racionais MC, né, cara? Você não viu o Mano Brown, Ice Blue falando toda hora? Você não viu o Ice Blue falando toda hora, cara? Mas quando o Ice Blue fala, é uma pancada, entendeu? Então é isso, eu não quero ser o cara que fica brigando e falando toda hora, não. Eu vou ficar lá quieto, mas na hora que me chamar para falar que eu falar, tem que ser contundente, entendeu? Então eu evito ficar ali naquela briga. Eu falo, cara, fala uma vez aqui, depois me chama para colocar, eu vou lá e, ó, então agora tem que ser assim. Se não te falei, você não acreditou? E eu acho que é meio que isso, sim. As agências vão começar a ser demandadas, vai ter que começar a fechar a conta, cara. Fazer uma última pergunta daqui das polêmicas, e daí acho que a gente pode começar a encerrar. Uma pergunta legal, né? E ontem a gente recebeu a Isabel Aquino e a Jamile Godoy, e rolou uma pergunta da galera que eu acho que é pertinente para você também, que é, você acha que as empresas estão se importando com as questões de racismo, as questões LGBTs, feminismo, porque elas realmente estão se importando ou pelo medo do cancelamento? Eu acho que o medo do cancelamento faz com que elas realmente se importem. Entendeu? Porque assim, ó, os caras estavam só, não, tem que contratar negro, contrata os negros aí, bota aí, a gente fala que tem, tá de boa, entendeu? Mas aí quando começou essa coisa da denúncia, e nem do cancelamento, assim, só da denúncia mesmo, assim, de, pô, mano, os caras estão colocando preto lá só de fachada, mas continua sendo racista, continua sendo machista, continua sendo LGBT-fóbico. Quando começou a rolar essas denúncias, aí a preocupação começou a ser autêntica, sabe? Então é tipo isso, o medo dessa merda, o medo desse problema faz com que a preocupação seja autêntica, porque o cara, se eu fizer fake aqui, a galera vai descobrir e eu vou apanhar. Então acaba fazendo com que a preocupação seja autêntica. Sabe? Eu acho, não tenho certeza, não sei que a Isabel Aquino e a outra, quem foi outra convidada agora, esqueci, falaram, então eu acho. Mas também Godoy. a Jamile Godoy, ouçam a resposta delas e ouçam as minhas respostas e tirem a sua verdade. Nada do que eu falei aqui é verdade 100% absoluta, isso é muito importante. É só a minha opinião, construam a opinião de vocês baseada em várias coisas que vocês ouvem. Tá, a Isabel veio mais na questão olhando para as empresas e a Jamile pensando nos influenciadores, né? Como que eles estão conversando. É polêmico. O outro ponto, voltando lá aquele ponto que eu falei com a assinar o BO, as marcas também pagam menos para os influenciadores negros. Outro BO aí que eu vou ter que assinar que esse vídeo vai ficar gravado. Marcas. Ontem. Influenciador negro também é influenciador. Tem seguidor também paga, não é para pagar menos, não. Hein? Estamos de olho. Tá. Posso... Pode fazer. Antes da gente fazer as perguntas de encerramento, o White Ribeiro deixou mais uma pergunta aqui que é bastante interessante da gente fazer para você, Felipe. Você se sentiu preterido alguma vez na hora de apresentar uma campanha para algum cliente? Cara, eu não vou lembrar especificamente, mas acho que já, com certeza. Já me senti algumas vezes, mas eu não lembro não vou lembrar especificamente dos fatos assim, mas já me senti, já teve por roupa também, sabe? De estar com uma jaqueta que eu tenho até hoje, tá? Uma jaqueta
jaqueta mais que não era uma roupinha de social, sabe? Já me senti, sim, com certeza. Mas é como eu falei, né? Eu realmente eu tinha uma ignorância mesmo sobre o assunto, então eu não pensava que era por questões raciais, assim, às vezes eu pensava que, não, é porque o cara é sênior e eu não sou sênior, sabe? Não, é porque o cliente gosta mais dele, assim. Demorei para raciocinar isso, mas já com certeza já fui. Não tenho, não tenho. Mas não deixo isso me magoar também, não, entendeu? Falo disso bem na boa, assim, não vou deixar me derrubar, não. Acho que já tive já, mas hoje eu não deixo mais, entendeu? Hoje eu já tô me impondo de novo. A minha cadeira é aquela coisa que a gente falou, né, cara? Tá numa posição em que você pode se impor, que você pode falar. E eu sei que muita gente passa por isso aí e não pode falar. Tá numa empresa já mais delicada, pode perder o emprego, não pode se posicionar. Então, cara, eu entendo que é complexo o tema, mas não deixo me derrubar, não, sacou? Não vou deixar um racista me derrubar, né, velho? Não pode, isso não pode. Ele tem que se fuder ele, não eu. Deixa eu fazer uma pergunta. A gente está no meio da pandemia, né? Não tem como não falar disso. Você tem uma dica aí para o pessoal criativo, assim, com o que fazer para dar uma chacoalhada, para não ficar num lugar na cabeça meio errada, uma bad, sabe? Você tem alguma dica? Né? Você fala bad vibe de bad vibe de trabalho ou de mente mesmo assim, da vida, né? Eu acho que os dois, né? Porque a galera que tá trabalhando, a galera que não tá trabalhando, os criativos, assim, como se manter são nesse momento. Tá. Cara, eu acho que esse é criativo para se manter são, não sei, amiga, mas o criativo para se manter saudável, se manter ativo, tem que estar produzindo, né, cara? Você não pode parar de produzir. Dentro ou fora de agência, você não pode parar de produzir. Porque a gente começa a ficar ansioso, a gente começa a ficar incomodado, então tem que estar produzindo. Se você está em casa, está sem trampo, tem que estar produzindo, cara. Tem que estar fazendo coisas, juntar com amigos, juntar com gente para fazer coisa, para produzir, entendeu? Porque isso te mantém ativo, isso te mantém esperto, isso te mantém ativo para as coisas que estão rolando, sabe? Para as lives, para as paradas que você vai saber de informação, vai saber do Avale, então isso te mantém ativo. Então acho que você tem que continuar produzindo. Para se manter mentalmente falando aí, cara, eu acho que, cara, a gente tem que procurar auxílio mesmo, procurar. Primeiro, assim, ter uma rede de apoio, sacou? Não sei a situação que as pessoas estão aí, mas se você faz parte de uma classe dessa minorizada, como os negros, LGBTs, mulheres, trans, sabe? Eu acho que você tem que procurar uma rede, tem que ter uma rede de apoio, assim, é importantíssimo você conseguir construir uma rede de apoio, nem que essa rede seja de uma pessoa só, que você possa conversar, que você possa se abrir, que você possa dividir, porque nesse tempo de isolamento às vezes, a gente começa a ficar muito sozinho, né, cara? E a gente começa a dar muita surtada. Tem muita gente sozinha, muita gente dando entrando em problemas mesmo. Então, assim, cara, tem a sua rede de apoio. É muito importante construir uma rede de apoio. E aí, para outra galera que não tá surtando, você tá bem aí, tá achando do caralho também, seja uma rede de apoio para essas pessoas, entendeu? Se preocupe com o seu amiguinho, seja uma rede de apoio para ele, preocupe com o cara que perdeu o emprego, pergunta se tá tudo bem, conversa, tenta produzir. Eu acho que é meio que isso, assim que eu acho, né? Não sou um especialista. Massa, cara. Aí, galera. Opa! Tem um erro de percurso aqui. A gente vai estar finalizando o nosso papo por aqui. Foi muito legal estar com você, Felipe. E antes de finalizar, eu queria te fazer uma pergunta. Não uma pergunta, mas queria que você deixasse uma palavra de incentivo agora mais específico aos jovens pretos, que eles sonham em chegar nas grandes agências. O que você tem para falar para a gente? Cara, essa primeira, aquilo que eu falei, jovens negros são criativos por existência, entendeu? Nós somos criativos por existência. Nós somos a potência criativa eu vou falar pop, assim, por não falar popular.
Tipo, cara, a potência criativa do mundo pop somos nós negros, sacou? O hip hop foi criado por negros, o funk foi criado por negros, o jazz foi criado por negros, o blues foi criado por negros, o rock foi criado por negros, entendeu? Então, se a gente passar por milhões de coisas hoje, aqui no Brasil, samba, escola de samba, tudo é a origem dos negros. Então, nós somos criativos por essência. A coisa que eu tenho para dizer para essa galera toda é assim: o primeiro ponto é junta a sua turma, entendeu? Encontra outros negros. Se você é um negro, ele tá na posição, encontra, cara, encontra outros negros, monta uma galera, monta um coletivo, monta um grupo, monta qualquer coisa e começa a fazer ideias que vocês possam trocar, que um possa dividir sua habilidade com o outro, que vocês possam crescer junto, entendeu? Porque a gente ganha chegando junto, entendeu? E eu falo isso porque eu vim sozinho. Se eu tivesse um grupo, seria ter sido muito mais fácil e teria sido muito melhor, assim. Então a gente ganha chegando junto, sabe? Se só chega um de nós, quem venceu foi o sistema, entendeu? Então a gente precisa chegar a todo mundo. Então juntem-se, dividam suas habilidades, aprendeu alguma coisa nessa palestra, divide com alguém, conseguiu uma bolsa, conseguiu estudar, ou tá conseguindo estudar na Red Hook aí, cara, divide conhecimento com alguém, junta a sua turma, monta coletivo, fala com as pessoas. A gente precisa estar em contato, velho. A gente precisa se juntar, entendeu? Porque a gente consegue impactar mais gente, a gente consegue ser mais forte. Então minha dica é essa, assim, juntem-se. Juntem-se e vocês vão chegar mais longe, entendeu? Acho que é isso. Bom, para a gente finalizar aqui, a gente recebeu mensagem dos fãs. O Anderson Vieira falou: Felipe, manda um abraço pro pessoal de Sete Lagoas, Minas Gerais. Anderson é meu parceiro da Escola Rua, cara. Anderson é diretor de criação na África, redator e diretor de criação na África. Meu parceiro da Escola Rua, meu parceiro no Coletivo Gana. Desculpa, escola. Anderson é meu parceiro no Coletivo Gana. E é um grande redator da África. Mineiro, lá de Sete Lagoas. Está lá em Sete Lagoas agora, no meio dessa pandemia. Nem internet tem lá. Ele está lá. Você faz o call com ele e só parece uma coisa embaçada. Mas um beijo para Sete Lagoas, essa terra maravilhosa. E aí, tem algum plano de projetos que estão rolando durante a quarentena ou depois da quarentena que você pode contar pra gente? Projetos meus? É. Acho que tem. Acho que eu já falei de tudo. A Escola Rua tá rolando aí, é um projetão. Escola Rua Online, vamos ter um monte de curso lá para entrar. Curso para gerente de projeto, curso para planejamento, curso para produção, curso para galera de eventos, vai ter curso para galera de eventos, vai ter um monte de coisa, para redação. Tem grandes redatores já engatilhados para meter um curso. E a gente está trabalhando com vários modelos, cursos curtos, assim, palestras de 1 hora, como vai ser com o Diego, palestras como essa conversa aqui de 1 hora com o Diego Machado da Cakeway. A gente vai ter curso de 4 dias, vai ter curso de 2 dias, vai ter vários modelos, então fique ligado na Escola Rua. Tem a parceria com a Freela School, então a Freela School ela é uma escola para freelancers, então, cara, você paga lá, eu não lembro quanto é o valor, mas você paga lá e tem diversas aulas para você aprender a ser freelancer, como você bolar o seu mercado, como você fazer as coisas e cobrar, como conseguir cliente, administrar sua grana. E a Freela School agora ela vai dar uma bolsa de estudos para cada aluno, cada pessoa que comprar um curso da Freela School, ela vai dar uma bolsa de estudos e os alunos da Escola Rua vão estar contemplados nessa bolsa de estudos. Mas o que? Eu vejo projetos legais rolando aí, cara. O Perifa Lions lá, da Letícia, que tá rolando, coisa legal, sacou? A África, lá, o Anderson, que mandou mensagem aí, tá lá na África com um projeto lá de uma escola também. Copiou de mim, Escola Rua, safado. Tá lá com um projeto de uma escola. Então tem um monte de projetos rolando aí, cara. Fiquem ligados lá no Instagram da Escola Rua, porque a gente tá falando muito sobre isso e fazendo muitas parcerias. Tem uma... Eu esqueci o nome do projeto agora, mas é um projeto que ajuda mulheres a produzirem um portfólio também. Vai ser divulgado lá na Escola Rua, ainda até amanhã. Eu não lembro o nome agora do projeto, esqueci, cara. Acho que é Portips, uma coisa assim, que é da Camila, que é uma diretora de arte também negra da Wanderman. Projeto que divulga, ajuda mulheres a construir portfólios. Então tem várias coisas rolando. Tapa no Portifa, galera Tapa no Portifa lá do Eric, meu brother também. Então tem um monte de coisa rolando, galera. Fica ligado aí, porque aí meu projeto é esse, assim, não tem muito mais projeto rolando, não. O projeto é... E o Coletivo Gana, esse é o meu projeto rolando aí. O Coletivo Gana, a gente tem ideias para impactar mesmo, para mostrar a potência da criatividade preta, e estamos conectando com um monte de
jovem preto criativo por aí para fazer junto com a gente. Legal. Tem um último comentário aqui do Renan Bernardo. Manda um abraço para mim. Renan, um beijo, aluno também da Escola Rua, cara. Um abraço. Pô, valeu por ter assistido aí, Renan. Onde que a gente pode te achar nas redes sociais? Me achar nas redes sociais, o Instagram da Escola Rua é Escola Rua. O meu Instagram é Felipe Silva, com 2A no final. Felipe Silva A. E aí, cara, eu sou péssimo, porque meu nome é Felipe Silva, né? Então é um nome muito comum. Então, mas no LinkedIn eu sou Felipe Silva, então me procurem. O que for redator da Yang sou eu. Então, Felipe Silva no LinkedIn. No Facebook sou Felipe Silva também, aí vai ser impossível de achar, porque tem milhões de Felipe Silva no Facebook. E acho que é isso. Twitter eu só acompanho, não posto nada, mas eu adoro o Twitter. Eu também, cara, não posto nada no Twitter. Tem Mas que eu tô até lá vendo. Ficar mais inteirado ali. Mas não. É isso. Eu sou Felipe Silva e é isso aí. E me acha. E, cara, se quiser mandar e-mail, trocar uma ideia, quiser mandar uma mensagem lá no Instagram para trocar ideia, galera, só mandar, não tem senha, a gente conversa, a gente bate papo. Entra lá, manda aquele inbox, né, do Instagram lá, e fala, ô Felipe, cara, fiquei com uma dúvida lá quando você falou isso, achei que você falou besteira nesse ponto, então estamos de boa, vamos conversar. Fechou. Galera, a gente está encerrando o nosso painel de hoje. A gente está muito feliz pela presença do Felipe. Eu agradeço a Vanessa também, que esteve aí com a gente. E a gente quer avisar você também, deixar um recado bem importante, que a gente está fazendo hackathon. Você que quer aproveitar e juntar suas ideias junto com a gente aqui na Red Hook, a gente está com esse projeto do hackathon, do Blue Hook. Então fica ligado nas redes sociais da Red Hook para você estar inteirado ali. Então a gente quer se despedir. Muito obrigado, Felipe. Obrigado vocês aí pelo convite, obrigado pela recepção, pela conversa. Vanessa e Cássio aí que conduziram, o show da galera que está aqui por trás das cortinas aqui, fazendo a coisa acontecer. Obrigado também por toda a paciência, por toda a ajuda aí. Valeu, obrigado a galera que assistiu. Assim, sei que ficar assistindo uma live durante tanto tempo pode ser meio chato, ainda mais com o Felipe falando. Mas muito obrigado, assim, agradeço de verdade a todo mundo aí. E é isso. Desculpa, eu falo muito palavrão, então me desculpa pelas respostas longas. Relaxa, mano. A gente é de boa. Se eu falei alguma coisa errada, a gente está aqui para aprender também e para corrigir. É isso, valeu. Obrigadão, acho que a gente aprendeu muito, muito, muito. Foi muito proveitosa a conversa. Obrigada. É isso, né? É o que a gente tem para dizer. Muito obrigado. E amanhã, gente, fica ligado que vai ter mais, hein? Então a gente vai encerrando aqui nosso painel. Beijos e abraços a todos. Obrigada, galera. E uma ótima noite. Valeu, galera. Valeu.